Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos então para a nossa última parte desse tema aí sobre as propriedades do ar e nós vamos trabalhar aí mais algumas informaçõezinhas importantes. A primeira dela é essa aqui, ó. O ar tem massa, tá? Além de ser uma pergunta, a gente já confirma. Ele tem massa, tá? Massa pode ser entendida então como a medida da quantidade da matéria de um corpo, ou seja, de algo que ocupa um lugar no espaço, né? Se o ar ocupa espaço, podemos supor então que ele tem massa. A gente tem aqui, ó, bexiga cheia, bexiga cheia. Os balões com as mesmas quantidades de ar devem ser presos aí ao cabide de forma a ficar equilibrados. Então eles estão aqui, ó, outra imagem aqui, ó. Estão equilibrados. Se a gente estourar um balão, olha o que acontece. A gente tira do equilíbrio deste cabide porque este balão ele está cheio de ar, então ele está mais pesado que esse balão agora que perdeu o seu ar ali dentro. Então, se estourar o balão, o cabide sai do equilíbrio inicial, pendendo para o lado do balão que permanecer cheio. Olha aqui, ó, ele tombou para esse lado, né? Confirmando então a hipótese de que ar tem massa, né? Outra coisa que a gente viu é a seguinte, olha lá, ó, podemos comprimir o ar, né? Quando enchemos um balão, voltar no exemplo do balão, aumentamos a quantidade de ar no seu interior, certo? Que então exerce uma força sobre aquela parede elástica do balão. Se o enchermos muito, ele pode, né? Ele pode estourar. Isso acontece porque quando a força do ar que está ali dentro, né, força muito as paredes do balão, é maior do que ela pode suportar, do que a parede pode suportar, então o balão vai estourar. Então, quanto maior é a pressão, ou seja, a força exercida, né, por área, mais intensa é a força exercida aí pelo gás em determinadas áreas da superfície. Então, se a gente encher uma bexiga, uma hora ela vai romper e vai estourar, porque a força lá dentro do ar que a gente está colocando vai ser mais forte que a própria parede da bexiga, né? Então, o que a gente pode concluir, né? Que em relação à pressão, antes de eu falar isso aqui, lembrei, a gente precisa ver isso aqui, ó, tá? Que ele pode comprimir. Se a gente pegar uma seringa, tampar aqui, ó, e pressionar, esse ar que estava aqui, ele vai ser pressionado até um certo ponto, que é o que acontece aqui, ó. Fechei de um lado e eu estou pressionando, 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 pressionando. Enquanto ele não está pressionado, como é este caso aqui, as moléculas de ar ali dentro estão espalhadinhas ali por aquele espaço. A partir do momento que a gente pressiona este êmbolo, né, a gente diminui o espaço e essas moléculas que antes estavam ali perdidas, voando de um lado para o outro, elas concentram. Então eu tenho aí uma relação importante de pressão e de volume. Então, o que a gente pode concluir é que a pressão, em relação à pressão e ao volume, tá, é o seguinte: como só foi possível empurrar um pouco, olha lá, ó, a gente só empurrou um pouco, né? O êmbolo, pode-se concluir que quanto menor é o volume, ou seja, menor é o volume, maior é a pressão exercida sobre as paredes, né, do recipiente. Por quê? Porque ele está concentrado de moléculas do ar, né, que fica ali tentando se mexer e não consegue, quer sair. Porque nessa primeira situação, ela estava ali, ó, né, flutuando num espaço maior. A gente diminuiu o espaço, então eu diminui o volume, aumentei a pressão lá dentro, tá? Aí nós temos então essa relação de forma mais visual para vocês, né? Se a gente analisar as imagens, o material de vocês traz esse aqui, ó. Ele diz o seguinte, que dentro dessa seringa, se a gente colocar uma bexiga, né, um balãozinho, e a gente apertar o êmbolo aqui, ele vai, o balão ele reduz, porque existe uma pressão aqui de fora da bexiga, mas dentro do êmbolo, que vai fazer com que o ar, né, ele diminua o tamanho da bexiga. Um pouquinho a bexiga vai diminuir. Por quê? Porque as moléculas que estavam espalhadas, elas começam a se apertar, né? Então, do mesmo jeito que se eu voltar agora o êmbolo para trás, né, eu abro esse espaço para essas moléculas, a minha bexiga não fica tão pressionada e ela volta ali para aquele tamanho inicial que ela tinha.
Então, olha lá, ó, aqui nós temos a situação, dois êmbolos fechados, né, duas seringas fechadas, um êmbolo aqui em situação inicial, vou começar a apertar. E aí eu tenho uma massa aqui dentro e um volume. Quando a gente compara o volume daqui após a gente apertar esse êmbolo, olha como reduziu. Então eu tinha um volume de 5 mililitros e foi para 3 mililitros. Então a gente percebe que o ar ele pode comprimir, aí o volume diminui. Contudo, a massa continua a mesma, porque a mesma quantidade de gás que eu tinha aqui dentro está aqui dentro. A diferença é que as moléculas que estavam ali sobrevoando aquele espaço maior, elas acabam ficando concentradas. Então é importante vocês lembrarem que na questão da pressão e do volume, quando a gente aperta essa seringa, a gente diminui o volume, aumenta a pressão, mas a massa continua a mesma, tá? Então, olha a regrinha: maior pressão, olha aqui o espaço pequenininho, menor volume. Menor pressão, olha o tamanho do espaço, maior volume, tá? Então, é isso que acontece aí, tá? Então, menor pressão, maior volume, né? Então, não esqueçam desta relação, perfeito? E por último, e aí então olha só, né? Nós temos aqui que o volume do balão, neste caso aqui, ele diminui quando a pressão exercida pelo ar que está ao redor dele aumenta e o volume, né, diminui, o seu espaço diminui. Outro exemplo é o balão de festa cheio de gás hélio, que aí tinha até uma atividade para vocês, né? Se a gente soltar ele a céu aberto, né, ele vai subir, 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 ele vai aumentar de tamanho à medida que sobe na atmosfera. Por que que isso acontece? Porque conforme as coisas sobem, né, a quantidade de ar ali vai ficando mais espalhado, diferente do ar que está sobre quem está ao nível do mar. Então a gente tem ali quanto mais o balão sobe, menor é a pressão atmosférica. Quanto mais próximo ao nível do mar, maior a pressão atmosférica. Nós vamos trabalhar esse conceito aqui na sequência, ó, pressão atmosférica. Então, olha lá, ó, o ar que envolve a Terra, que conhecemos como atmosfera, exerce pressão sobre ela. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica e varia conforme a altitude, ou seja, lugares baixos ao nível do mar, topos de montanha, né? Quanto maior a altitude, menor é a pressão do ar. Eu tenho uma região aqui a nível do mar e uma região lá em cima. Olha a diferença da quantidade da coluna de ar que está em cima destes indivíduos. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Vou fazer algo assim, ó, né? Aqui é o nível do mar, tá? Então, olha a quantidade agora de ar que a gente tem em quem está aqui nesta região e de quem está aqui em cima. Esta linha é muito maior quando comparada com essa segunda linha azul. Então, significa que aqui eu vou ter uma pressão atmosférica maior, porque eu vou ter muita coisa em cima, muito ar em cima, e aqui eu vou ter uma pressão atmosférica menor, beleza? Então, no alto das montanhas, a pressão é menor do que a beira do mar. Então, aqui a pressão é menor. Aqui a pressão ela é maior, tá bom? Os aparelhos que medem a intensidade da pressão atmosférica são chamados de barômetros e são utilizados para prever o tempo, tá? E por último, a gente tem aqui, ó, essa questão do canudinho, né? Quando bebemos um líquido com canudinho, inicialmente não estamos sugando o líquido, mas sim o ar que se encontra no interior do canudo. Então, o canudo, ele tem ali uma quantidade de ar. Como ele está aberto, né? Ele tem a entrada e tem a saída, o ar de dentro e o ar de fora têm a mesma pressão. Quando a gente coloca esse canudo dentro do líquido agora, a gente vai alterar. Vai sobrar um pouquinho do ar aqui, ó, porque o líquido ele sobe um pouquinho aqui dentro e vai sobrar um pouquinho aqui de ar aqui dentro. E inicialmente a gente suga esse ar e com isso a gente tira a pressão aqui de dentro. Ao tirar a pressão de dentro do canudo, a gente faz com que a pressão interna e externa fiquem
diferentes, tá? Agora elas estão diferentes. Então, eu tenho aqui agora, eu diminuo a pressão aqui de dentro e a minha pressão de fora aumenta, empurrando esse líquido para dentro do canudo. Então, o movimento dos músculos da boca retira o ar do interior do canudo, diminuindo a pressão dentro dele e na boca, né? Assim, a pressão atmosférica exercida na superfície do líquido empurra este líquido, né, pelo canudinho até a nossa boca. Então, por que que a gente consegue usar o canudo? Por causa da diferença de pressão. A gente diminui a pressão do canudo e a pressão atmosférica aumenta. Ela mais forte, ela vai empurrar, então, aqui, ó, como está mostrando essa seta, ela empurra o líquido para dentro do canudo. Tudo bem? Se a gente furar este canudo, né, fazer uns furinhos bem pequenininhos, vai ser o suficiente para entrar o ar e equilibrar a pressão e quando a gente sugar, a gente vai fazer muito mais força para tomar nesse canudo, beleza? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isso e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!